A brisa fria da madrugada de São Paulo, cortada apenas pelo distante ruído dos primeiros carros na Marginal Pinheiros, parecia um lamento mudo. Para Júlia Almeida, de 42 anos, aquele vento gelado que entrava pela fresta da janela do minúsculo quarto de aluguel não era diferente do vazio que sentia no peito. Seus olhos, antes cheios de um brilho vibrante, agora carregavam o peso de noites insones e de uma traição que a havia despojado de tudo. Ela, que sempre fora a personificação da elegância e da estabilidade, com seus cabelos castanhos ondulados caindo em cascatas sobre os ombros e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, era agora uma sombra do que fora. Há apenas 6 meses, a vida de Júlia era um quadro de cores vivas e harmoniosas. Casada por 20 anos com Marcelo Albuquerque, um empresário bem-sucedido no ramo de exportação, ela vivia em um luxuoso apartamento nos Jardins, coordenava sua própria galeria de arte no Itaim Bibi e planejava as férias de verão na Toscana. Marcelo, com sua figura imponente, cabelos grisalhos impecáveis e um charme que conquistava a todos, era o pilar de sua existência. Ou assim ela pensava. A verdade veio à tona de forma cruel, não em um confronto dramático, mas em uma planilha bancária escondida e uma confissão fria e calculista. Marcelo não apenas atraía com a sócia mais jovem de sua empresa, a ambiciosa e belíssima Camila Medeiros, de 20 e poucos anos, com seus longos cabelos loiros platinados e um corpo escultural, como também havia dilapidado grande parte do patrimônio do casal em investimentos arriscados e em um estilo de vida duplo que Júlia sequer imaginava. A galeria de arte, seu sonho e sua paixão, era a única coisa que ainda lhe restava, mas estava à beira da falência, afogada em dívidas que Marcelo havia contraído em nome dela. A humilhação pública e a ruína financeira foram um golpe avassalador. Júlia, que sempre dependera emocionalmente e em parte financeiramente de Marcelo, viu seu mundo desabar. Amigas desapareceram. O luxo se tornou uma memória distante e a dor da traição a corroía por dentro. A cada amanhecer cinzento em São Paulo, ela se perguntava como alguém poderia, depois de 2 décadas de promessas e companheirismo, desmantelar uma vida com tanta frieza. O amor, para Júlia, havia se transformado em uma palavra oca, um eco distante de algo que um dia ela acreditou ser eterno. Agora, neste pequeno cômodo na Bela Vista, Júlia se preparava para mais um dia de luta. O espelho refletia não apenas sua imagem, mas a resiliência teimosa que começava a surgir em meio aos escombros. Seus olhos, embora cansados, guardavam uma faísca de dignidade. Ela sabia que a primeira etapa era sobreviver, a segunda, encontrar uma forma de se reerguer. E a terceira? Bem, a terceira parecia um sonho distante, quase impossível, a de voltar a confiar. Para ela, o amor era agora um campo minado, um risco grande demais para se aventurar novamente. Para que essa história de resiliência e superação alcance ainda mais corações, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com quem precisa de uma dose de esperança. O sol de uma terça-feira paulistana, que deveria trazer algum alívio, parecia zombar da penumbra na alma de Júlia Almeida. Ela havia prometido a si mesma que se reergueria, mas a cada passo, o peso do mundo parecia esmagá-la. Seu plano era simples, mas árduo. Procurar qualquer trabalho que a ajudasse a pagar as contas urgentes da galeria, que ela se recusava a abandonar, pois era a última conexão com sua antiga identidade, e o minúsculo quarto na Bela Vista. Naquela manhã, a esperança, por mais frágil que fosse, a conduziu a uma entrevista para uma vaga de recepcionista em um escritório no coração financeiro da cidade, na Avenida Paulista. Vestindo um blazer simples, mas impecável, resgatado do fundo do guarda-roupa, um resquício dos tempos de opulência, Júlia caminhava apressada, tentando desviar do burburinho da metrópole. Após a entrevista, que parecia ter ido bem, um raro alívio a invadiu. Decidiu então se presentear com um café, algo que, para ela, era um luxo em tempos de orçamento apertado. Escolheu uma cafeteria charmosa, com mesas ao ar livre e floreiras exuberantes, na rua Padre João Manuel, nos Jardins. O aroma do café fresco e o som suave das conversas prometiam um breve refúgio. Sentou-se em uma mesa de canto,
de costas para a entrada, e pediu um simples expresso. A xícara quente entre suas mãos tremia levemente, não de frio, mas de uma ansiedade que não a abandonava. Levantou os olhos para observar o movimento e então seu coração parou. A poucos metros dali, em uma mesa no centro do salão, estavam Marcelo e Camila. Não era uma coincidência, era um soco no estômago, um espinho a mais cravado em sua alma. Marcelo, com um sorriso largo e despreocupado, parecia ainda mais elegante naquele terno azul marinho feito sob medida. Os cabelos grisalhos e bem penteados, brilhando sob a luz natural que entrava pela janela. Camila, ao seu lado, era a personificação da juventude e da sedução. Seus longos cabelos loiros platinados caíam em ondas perfeitas sobre os ombros nus de um vestido de seda esvoaçante que realçava seu corpo escultural e esbelto. Ela ria, um som cristalino que perfurou Júlia como 1000 agulhas, enquanto ajeitava a gola da camisa de Marcelo com uma intimidade revoltante, quase como uma dona de casa zelosa. Júlia congelou. Não conseguia desviar o olhar. Eles estavam em seu próprio mundo, alheios a qualquer outra presença. Marcelo segurou a mão de Camila sobre a mesa, os dedos entrelaçados em um gesto que antes pertencia, com exclusividade, a ela. Os olhos dele, que um dia a olharam com adoração, agora se fixavam em Camila com uma ternura avassaladora e um brilho que Júlia jamais vira em 20 anos de casamento. Ele sussurrava algo em seu ouvido, e ela jogava a cabeça para trás, gargalhando, antes de pousar a mão no rosto dele em um carinho leve, mas devastador. O brilho no olhar de Marcelo ao vê-la sorrir era inconfundível. Uma intensidade que Júlia nunca havia presenciado, nem mesmo nos primeiros anos de seu casamento. Parecia um amor de cinema, com a intensidade e a paixão que ela jamais imaginou que ele pudesse sentir por outra pessoa. A taça de café, que ela segurava com força, escorregou levemente de seus dedos, mas ela a agarrou antes que caísse. Precisava sair dali. Precisava respirar. Mas o corpo não respondia. A dor não era mais abstrata. Ela tinha um rosto, um cheiro de perfume caro, um som de risada feliz, e era insuportável. A visão de Marcelo e Camila trocando carícias, envoltos em uma bolha de felicidade alheia ao seu sofrimento, rasgou Júlia por dentro. A cada risada de Camila, a cada toque, um pedaço da sua alma se desprendia. Não era mais apenas a dor da traição, mas a humilhação pública, a certeza de que ela era um passado esquecido, uma sombra irrelevante. Seus olhos marejaram, mas ela se recusou a chorar ali diante daquele espetáculo cruel. Júlia cerrou os punhos debaixo da mesa, as unhas cravando a palma da mão, enquanto uma ânsia de vômito subia por sua garganta. Precisava sair. Agora. Com o rosto pálido e os lábios apertados em uma linha fina, Júlia reuniu o que restava de sua dignidade. Pegou a pequena bolsa que estava no colo, deixando sobre a mesa o dinheiro exato para o café, e se levantou. Cada passo era uma batalha contra a tontura e a náusea. Passou pela mesa deles como um fantasma, rezando para não ser vista. Sentiu o olhar de Marcelo de relance em sua direção, talvez uma fração de segundo de reconhecimento, ou talvez apenas sua imaginação atormentada. Não importava. O que importava era fugir daquele lugar que se transformara em um inferno pessoal. Caminhou sem rumo pela rua Padre João Manuel, as ruas elegantes dos jardins, antes sinônimo de segurança e pertencimento, agora pareciam zombeteiras. As vitrines das lojas de grife refletiam a imagem de uma mulher desfeita, contrastando brutalmente com as modelos sorridentes nas fachadas. O ar puro da manhã parecia sufocá-la. A raiva começava a borbulhar sob a superfície da tristeza, uma raiva gélida, mas potente. Não contra eles, não apenas contra eles, mas contra si mesma, por ter se permitido chegar àquele ponto de desespero. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Paula, sua única amiga verdadeira que havia restado, uma mulher prática e leal, que mesmo com suas próprias dificuldades nunca a abandonou. Paula, com quem ela trabalhara na galeria de arte e que agora tentava ajudar Júlia a reerguê-la. Júlia, a dívida do aluguel da galeria vence amanhã. Não temos como pagar. O proprietário está ameaçando nos despejar. A mensagem era um balde de água fria,
mas paradoxalmente serviu como um choque de realidade. Não havia tempo para autopiedade. A galeria, o último resquício de sua vida anterior, o lugar onde ela havia construído parte de sua identidade e paixão, estava em risco. Era o seu porto seguro, o elo com a arte que sempre a salvou. Júlia sentiu uma onda de determinação. Não podia desistir. Não agora. Seus pais, já falecidos, haviam-lhe ensinado a nunca abaixar a cabeça, não importa a adversidade. E ela não abaixaria. Decidiu que era hora de uma atitude drástica. Parou em frente a uma enorme tela de LED em um prédio comercial da Paulista, onde anúncios de luxo piscavam. Uma ideia insana, quase desesperada, começou a se formar em sua mente. Ela não tinha mais nada a perder. Precisava de dinheiro, e precisava rápido. A galeria era seu último suspiro. Era preciso tentar o impossível. Respirou fundo, o ar poluído de São Paulo preenchendo seus pulmões com uma estranha energia. O desespero se misturava à urgência. A mente de Júlia trabalhava a 1000 por hora enquanto ela corria pela agitada Avenida Paulista, o blazer amassado e os sapatos antes elegantes agora empoeirados. A imagem de Marcelo e Camila dançava diante de seus olhos, alimentando uma chama de revolta que ela não sabia que possuía. A humilhação a impulsionava. A mensagem de Paula sobre o despejo iminente da galeria era o catalisador. Ela precisava agir, e rápido. Seu plano insano começou a tomar forma. Júlia sabia que a galeria tinha um pequeno acervo de peças valiosas que ela relutava em vender, considerando-as parte da alma do lugar. Eram obras de artistas iniciantes, mas promissores, que ela mesma havia descoberto e lançado. Entre elas, havia uma escultura de bronze de um artista mineiro, pouco conhecido, mas com um talento bruto inegável. A peça, de linhas fluidas e expressivas, representava uma figura feminina em ascensão, e Júlia sempre sentira uma conexão profunda com ela. Era sua última esperança. Com uma determinação recém-descoberta, ela rumou para o centro da cidade, onde sabia que alguns antiquários e galerias menores poderiam talvez se interessar por peças mais alternativas. O tempo era seu inimigo. Chegou a um sobrado antigo na rua Avanhandava, transformado em um charmoso emaranhado de lojas de arte e antiguidades. O lugar exalava história, e por um momento a fez lembrar da sua própria galeria. Ao entrar em uma das lojas mais imponentes, foi atendida por um senhor de idade que, após uma breve avaliação, dispensou a peça com um "não me interessa", frio e impessoal. Júlia sentiu o desânimo corroer suas últimas forças. Estava prestes a desistir quando, de repente, uma voz grave e marcante soou atrás dela. "Com licença, posso dar uma olhada nessa peça?" Júlia virou-se bruscamente, o coração disparado. À sua frente estava um homem. E que homem! Alto, ombros largos sob um impecável terno grafite, ele tinha cabelos negros ligeiramente desalinhados que caíam sobre uma testa larga e olhos de um azul tão intenso que pareciam penetrar sua alma. Seu rosto era esculpido, com traços fortes e uma mandíbula marcada, realçados por uma barba por fazer elegante. Havia uma aura de poder e, ao mesmo tempo, uma melancolia discreta em seu olhar, como se ele próprio carregasse seus próprios demônios. Era Rafael Santiago, um empresário do ramo imobiliário, conhecido por sua reputação de ser frio nos negócios e impaciente na vida pessoal. Ele era um lobo solitário no mercado, focado apenas em seus objetivos. Rafael pegou a escultura da mão de Júlia com uma delicadeza inesperada para sua imponência e a observou atentamente. Seus dedos longos e fortes percorriam as curvas do bronze. Júlia, por um instante, esqueceu sua própria miséria, hipnotizada pela intensidade daquele homem. Ele franziu o senho, e um silêncio tenso preencheu o ambiente. "Interessante", ele disse, finalmente, erguendo os olhos para Júlia. Seus olhos azuis a analisaram de cima a baixo, demorando-se em seu rosto cansado, mas ainda belo. "Quanto quer por ela?" Júlia hesitou. Seu preço parecia irrisório diante daquele homem que parecia ter o mundo aos seus pés. R$50.000, ela murmurou, sentindo as bochechas corarem. Rafael arqueou uma sobrancelha,
um leve sorriso de canto de boca que não chegava aos olhos. Eu compro, ele respondeu sem hesitação. Mas tenho uma proposta, não apenas esta. Estou montando uma coleção particular para um novo empreendimento. Se você tiver outras peças com essa sensibilidade, me procure. Posso te pagar o dobro do valor de mercado. Júlia arregalou os olhos. O dobro? 50 mil reais já seria uma fortuna para ela. Aquela proposta, vinda de um homem tão enigmático, parecia um milagre, ou talvez uma armadilha. Aquele olhar dele, um misto de desafio e algo que ela não conseguia decifrar, a intrigava e a assustava ao mesmo tempo. Ele não parecia interessado nela, mas na arte que ela representava. Era uma oportunidade inesperada, mas sua mente, ainda em frangalhos, gritava cautela. A proposta de Rafael Santiago ecoava na mente de Júlia como um sino insistente. O dobro do valor de mercado. Era uma quantia que, se não resolvia todos os seus problemas, pelo menos daria um fôlego para a galeria e para ela mesma. No entanto, havia algo em Rafael que a deixava inquieta. Seus olhos, de um azul quase hipnotizante, pareciam esconder segredos, e sua postura, embora elegante, transmitia uma impaciência velada. Ele não era gentil, era direto, quase ríspido, mas a oportunidade era real. Senhor Santiago, Júlia começou, a voz ainda um pouco trêmula, mas com um toque da antiga firmeza que ela pensava ter perdido. Eu tenho algumas outras peças. Não são muitas, mas são especiais. Preciso saber o prazo e como seria esse pagamento. Rafael a olhou, avaliando-a de cima a baixo. Seus lábios se curvaram em um meio sorriso quase imperceptível. O prazo é imediato. Estou comprando para um projeto que será lançado em breve. O pagamento será feito por transferência bancária, assim que as peças forem entregues e a autenticidade confirmada. Ele tirou um cartão de visitas do bolso interno do paletó e o estendeu a ela. O papel era grosso, com o logotipo de uma empresa de luxo e um nome imponente: Santiago Holding, Real Estate and Art Investment. Este é o meu contato. Minha assistente, a senhora Dantas, entrará em contato com você para agendar a visita à sua galeria. Ela é pontual e exigente, então, por favor, prepare tudo. E não atrase. Havia um tom de comando em sua voz que poderia soar arrogante para outros, mas para Júlia, na sua situação, era um sopro de esperança. Ela pegou o cartão, sentindo o relevo das letras em seus dedos. Claro, Sr. Santiago. Agradeço a oportunidade. A galeria estará pronta para a visita da senhora Dantas. Ele apenas assentiu, sem um sorriso, e virou as costas, saindo da loja tão abruptamente quanto havia entrado. Júlia ficou ali de pé, segurando o cartão como um talismã. O destino estava pregando uma peça e, ao mesmo tempo, estendendo uma mão. Sua mente, que antes vagava entre a dor e a desesperança, agora se focava em um objetivo concreto. Voltou para a galeria no Itaim Bibi, um misto de ansiedade e euforia. O lugar, antes um santuário de beleza e tranquilidade, agora parecia um emaranhado de preocupações. A sujeira acumulada, as contas amareladas sobre a mesa de Paula, o ar de abandono, tudo a lembrava da ruína. Paula, sua amiga, a aguardava com uma expressão de derrota, sentada em um banquinho de frente para a porta, os ombros caídos. Júlia, eu já não sei o que fazer, disse Paula, a voz embargada. O proprietário acabou de ligar de novo. Ele quer o cheque até o meio-dia de amanhã ou vai entrar com o pedido de despejo. E a entrevista? Conseguiu algo? Júlia respirou fundo, tentando manter a calma, e mostrou o cartão de Rafael. Eu não só consegui algo, Paula, como talvez tenhamos uma chance. Conheci um homem, Rafael Santiago. Ele comprou a escultura da Maria e está interessado em outras peças do nosso acervo, pelo dobro do preço. Os olhos de Paula se arregalaram, incrédulos. Ela se levantou num salto, derrubando o banquinho. O Rafael Santiago, o magnata do setor imobiliário que está comprando tudo em São Paulo, dizem que ele é um gênio, mas também um inferno de temperamento. E é podre de rico. Isso é inacreditável, Júlia. Você está brincando? Júlia deu um sorriso cansado. Eu sei, parece loucura. Ele é peculiar, mas a proposta é séria. A assistente dele vai ligar para agendar uma visita.
Temos que preparar a galeria, fazer parecer que está em pleno funcionamento. Organizar o que temos de melhor. Precisamos de um milagre para essa mulher dele não perceber que estamos falindo. Milagre é pouco, Júlia. Isso é uma dádiva divina, Paula exclamou, já arregaçando as mangas. Vamos lá, não temos um minuto a perder. Onde começamos? As duas mulheres, exaustas, mas com um fio de esperança revigorado, começaram a limpar, organizar e iluminar a galeria. Cada obra de arte, cada moldura, cada canto do espaço recebeu um cuidado meticuloso. Enquanto trabalhavam, Júlia sentia uma energia diferente. Era a energia da luta, da reconstrução. Aquele encontro inesperado com aquele homem misterioso e de olhar profundo havia acendido uma nova faísca nela. Não era amor nem paixão. Era a chance de sobreviver, de provar a si mesma que, mesmo destruída, ela podia se reerguer. A galeria, outrora silenciosa e sombria, ganhava vida sob as mãos de Júlia e Paula. Elas varreram o pó dos cantos, poliram as molduras das pinturas e realinharam as esculturas, transformando o espaço em um santuário de arte, mesmo que a porta da frente ainda levasse ao vazio de um cofre quase zerado. Júlia pendurou as obras com um cuidado renovado, como se cada peça fosse um talismã contra a maré de infortúnios. Ela estava exausta, mas a adrenalina mantinha-a em pé. No dia seguinte, pontualmente às 10 horas da manhã, um carro de luxo preto parou em frente à galeria. Uma mulher elegante, com um coque impecável, óculos de aro fino e um blazer perfeitamente ajustado, desceu com a eficiência de um robô. Era Gabriela Dantas, a assistente de Rafael Santiago. Seus olhos, de um castanho penetrante, varreram o local com uma precisão cirúrgica, sem demonstrar emoção. Bom dia, Sra. Almeida. Gabriela Dantas, assistente do Sr. Santiago. Ela anunciou com uma voz polida, mas formal. Ele me encarregou de fazer a primeira seleção das peças. Espero que tenha preparado o melhor de seu acervo. Júlia sentiu o nervosismo apertar, mas respondeu com a dignidade que a situação exigia. Bom dia, Sra. Dantas. Sim. Preparamos cuidadosamente uma seleção que acreditamos ser do interesse do Sr. Santiago. Sinta-se à vontade. Enquanto Gabriela percorria a galeria, examinando cada obra com uma atenção meticulosa, Júlia e Paula trocavam olhares apreensivos. Gabriela não fazia perguntas, não demonstrava surpresa ou admiração. Sua expressão era impenetrável, sua postura ereta e profissional. Ela analisava a textura das telas, a autenticidade das assinaturas, a luz sobre cada escultura. Parecia uma juíza implacável. Em um determinado momento, seus olhos pararam em um conjunto de pequenas esculturas em cerâmica de artistas nordestinos, peças que Júlia havia garimpado com carinho em uma de suas viagens. Essas peças são incomuns, Gabriela comentou, pela primeira vez quebrando o silêncio com algo além de uma constatação. Havia um tom de curiosidade em sua voz. Júlia, sentindo um pequeno alívio, explicou com paixão a história por trás de cada peça, a técnica dos artesãos, a inspiração que a havia levado a adquiri-las. Falou sobre a alma por trás do barro, sobre a cultura de um povo, com um brilho nos olhos que há muito não aparecia. Gabriela ouvia sem interromper, observando não apenas as esculturas, mas também a paixão de Júlia. Após quase 1 hora de inspeção minuciosa, Gabriela virou-se para Júlia. Recebemos sua lista de peças, Sra. Almeida. Confirmamos a autenticidade de algumas delas e o valor de mercado. O Sr. Santiago está interessado em 5 das 10 peças que selecionou. O pagamento será feito em 24 horas, conforme o acordado. Um caminhão virá retirá-las amanhã pela manhã. Júlia e Paula mal podiam acreditar. 5 peças. Pelo dobro do preço de mercado. Era um respiro, um balão de oxigênio que as tirava da beira do precipício. O aluguel da galeria seria pago. E ainda sobraria um pouco para investir em novas peças. Talvez até mesmo para Júlia pagar o aluguel do seu quarto por alguns meses. Muito obrigada, Sra. Dantas. Não sabe o quanto isso significa, Júlia disse, sua voz embargada pela emoção. Gabriela apenas acenou com a cabeça, um leve aceno que podia ser interpretado como respeito ou apenas profissionalismo. O Sr. Santiago valoriza a arte com história.
E ele percebe que a senhora tem um olhar apurado. Podemos vir a fazer novos negócios no futuro, se as obras se encaixarem nos próximos projetos dele. Mas aviso, o Sr. Santiago é um homem de pouca paciência e detesta atrasos ou problemas. Com isso, ela se virou e saiu, tão silenciosa e eficiente quanto havia chegado. Júlia e Paula se entreolharam, um sorriso aliviado e cansado surgindo em seus rostos. A galeria estava salva por enquanto. Mas o que significava o Sr. Santiago valoriza a arte com história? E o que aquele aviso sobre a paciência dele realmente queria dizer? O crescimento pessoal de Júlia já era visível. Ela não havia se entregue, havia lutado com todas as suas forças e pela primeira vez em meses sentiu que estava de pé novamente. Os meses que se seguiram à assinatura do contrato foram um turbilhão para Júlia. Ela mergulhou de cabeça no projeto do Hotel Boutique, dedicando-se com uma intensidade que surpreendia até mesmo a rigorosa Gabriela Dantas. O talento de Júlia para a curadoria era inegável. Ela transformava espaços vazios em galerias de arte vibrantes, contando histórias através de cada tela, cada escultura. O hotel da Santiago Holding, antes apenas um rascunho de luxo, ganhava alma sob o seu toque. Sua galeria, por outro lado, se beneficiava do novo prestígio e da sua energia renovada. A relação com Rafael Santiago era, no mínimo, complexa. No ambiente profissional, ele era exigente ao extremo, pontuando cada deslize, questionando cada decisão. Muitas vezes, suas críticas eram diretas e sem rodeios, o que a fazia cerrar os dentes. Em uma ocasião, durante uma reunião sobre a iluminação de uma obra, ele a interrompeu bruscamente. Júlia, estamos falando de arte, não de uma feira de artesanato. Menos emoção e mais técnica, por favor. O que o seu artista diria sobre essa penumbra? Júlia sentiu um arrepio de raiva, mas engoliu em seco, mantendo a postura profissional. Era a sua chance de provar seu valor. No entanto, havia momentos em que, em meio a discussões acaloradas sobre um artista ou a disposição de uma peça, um lampejo de admiração surgia no olhar de Rafael, um reconhecimento silencioso que desarmava Júlia por alguns segundos. Ela o via trabalhar por horas, sem descanso, com uma paixão quase obsessiva. Ele era um homem de poucas palavras sobre si mesmo, e Júlia notava a solidão que o envolvia, como uma camada protetora. Ele raramente sorria, e quando o fazia, era um gesto rápido, quase imperceptível, que o tornava estranhamente atraente. Certa tarde, enquanto finalizavam a seleção de obras para a ala principal do hotel, Rafael se inclinou sobre uma mesa, apontando um detalhe em um catálogo. O cheiro amadeirado de seu perfume invadiu os sentidos de Júlia, e ela se viu por um instante distraída pela proximidade. Seus olhos se encontraram. O azul intenso dos dele parecia investigar a alma de Júlia, e ela sentiu um calor subir por suas bochechas. Rapidamente ele se afastou, voltando à sua postura formal. Senhora Almeida, concentre-se na tarefa, ele disse, sua voz um pouco mais áspera que o normal, como se também tivesse sentido algo e quisesse disfarçar. Não temos tempo para divagações. Júlia sentiu uma pontada de frustração. Ele a tratava como uma colega de trabalho, uma ferramenta eficiente para seus projetos, mas nada mais, e isso, de alguma forma, doía. Ela se pegava pensando nele em momentos inoportunos, relembrando o brilho em seus olhos quando falava de arquitetura, ou a forma como seus dedos longos tocavam um desenho. A cicatriz da traição de Marcelo era profunda, mas a presença constante de Rafael, seu mistério e a estranha conexão que se formava entre eles, começava a desafiar sua convicção de nunca mais amar. A rotina de trabalho os forçava a passar longas horas juntos, em reuniões que se estendiam pela noite, em visitas a galerias e ateliês. Em uma dessas visitas, em um pequeno bistrô na Vila Madalena, após um dia exaustivo, Rafael, pela primeira vez, baixou a guarda. Você é diferente, Júlia, ele disse tomando um gole de seu uísque. Ele a chamou de Júlia. O nome soou estranho, mas acolhedor em seus lábios. Não desiste, e vê a beleza onde a maioria vê apenas negócios. Júlia sentiu seu coração disparar. Aprendi a não desistir, Sr. Santiago, e a arte sempre foi meu refúgio. Ele a olhou profundamente.
E o que te fez precisar de um refúgio, Júlia? É raro ver tanta paixão em alguém que já viu o pior da vida. Júlia hesitou, contar a ele, expor suas feridas, mas o olhar dele era tão insistente, tão humano. Fui traída, Rafael, em tudo. No amor, na confiança, nas finanças. Meu ex-marido me deixou na ruína e com um coração despedaçado. O rosto de Rafael se contraiu em uma expressão de algo próximo à raiva, ou talvez dor. Entendo. Pessoas são covardes e traiçoeiras. Não confie em ninguém, Júlia. Confiança é uma ilusão. A amargura em sua voz era palpável. Havia algo em seu passado que ecoava no dela. A conversa foi interrompida pela chegada de um garçom. O momento de intimidade se desfez e Rafael voltou à sua postura profissional, mas Júlia sentiu que uma barreira havia sido quebrada. Ele não a via apenas como uma funcionária. E ela, apesar da dor do passado, começava a enxergar além do temperamento forte dele, vislumbrando um homem complexo, talvez também ferido. O clímax não era um evento único, mas uma série de pequenos choques, de olhares que se prolongavam, de palavras não ditas que construíam uma ponte silenciosa entre dois corações marcados. Júlia percebia, com um misto de medo e esperança, que a parede que ela construíra em torno de seu coração estava começando a ruir. A confissão de Júlia sobre sua traição e a reação amarga de Rafael havia aberto uma fenda na muralha que ele construíra ao redor de si. Nos dias que se seguiram, a tensão no ar entre eles mudou. A formalidade ainda existia, mas era permeada por uma nova camada de curiosidade e, quem sabe, uma empatia silenciosa. Rafael, que antes parecia um bloco de gelo, começou a mostrar pequenas, quase imperceptíveis fissuras. Em uma reunião, ao ver Júlia com a voz embargada pela exaustão de um dia longo, ele lhe ofereceu uma garrafa de água sem que ela pedisse, um gesto simples, mas de uma gentileza inesperada. Em outra ocasião, ao vê-la lutar com uma caixa pesada de catálogos, ele a pegou sem dizer uma palavra, carregando-a como se fosse uma pena. Júlia, por sua vez, observava-o com uma nova perspectiva. Sob a armadura de empresário frio, ela percebia um homem complexo, talvez tão ferido quanto ela. Ele não falava de si, mas seus olhos, às vezes, carregavam uma melancolia profunda, como os de alguém que já havia perdido muito. Ela se pegava pensando em como seria desvendar os segredos daquele olhar. O amor que ela havia jurado banir de sua vida começava a bater à porta novamente. Não com a impetuosidade juvenil, mas com a calma e a profundidade de uma conexão que nascia da dor compartilhada e da admiração mútua. O projeto do hotel estava chegando à fase final. A inauguração seria em menos de um mês, e o estresse era palpável. Certa noite, trabalhando até tarde na galeria do hotel, Júlia se deparou com Rafael observando a escultura da mulher em ascensão, a mesma que ele havia comprado. "Essa peça sempre me intrigou", ele disse, sua voz um sussurro no silêncio do ambiente. "Ela tem uma força, uma resiliência que poucas coisas têm." Ele virou-se para ela, os olhos fixos nos dela. "Como você." Júlia sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ele a elogiava de forma tão pessoal. "É a história de muitas mulheres, Rafael, de se reerguer, mesmo quando o mundo tenta te derrubar." Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Eu vi isso em você desde o primeiro momento. E te confesso, Júlia, sua força me irritava e me atraía ao mesmo tempo. Eu não confio em ninguém, mas você é diferente." Ele estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Júlia, seu polegar roçando sua bochecha. O toque era elétrico, e Júlia fechou os olhos por um instante, sentindo a faísca de algo novo e promissor. "Me perdoa pela minha rispidez, pela minha falta de tato. Eu não sei ser diferente." Júlia abriu os olhos encarando os dele. "Eu entendo, Rafael. Eu também tenho minhas cicatrizes." Ele hesitou, e então, com uma coragem que Júlia não esperava, se aproximou mais. "Eu não sei o que é amar, Júlia. Eu não sei o que é confiar plenamente. Mas com você, eu sinto que talvez eu possa aprender. Posso tentar, se você me permitir." Suas palavras eram diretas, quase brutas,
mas carregadas de uma vulnerabilidade que a desarmou completamente. Júlia não respondeu com palavras. Em vez disso, seus olhos marejados de emoção se encontraram com os dele, e ela acenou lentamente com a cabeça. Rafael, então, tomou o rosto dela entre as mãos e a beijou. O beijo foi hesitante no início, depois se aprofundou, carregado de todo o sofrimento que ambos carregavam e de toda a esperança que nascia naquele momento. Não era um amor de contos de fadas, mas um amor real, nascido das cinzas, construído sobre a resiliência e a compreensão mútua. 2 anos se passaram desde aquele beijo na galeria do hotel. A Santiago Holding prosperou ainda mais, com Júlia à frente da curadoria de arte de todos os novos empreendimentos, tornando-se uma figura respeitada no cenário artístico de São Paulo. A Galeria Almeida, seu antigo refúgio, florescia sob a gestão de Paula, que expandiu os horizontes da amiga e se tornou uma sócia. Júlia e Rafael viviam em um apartamento na cobertura de um dos prédios de Rafael, com uma vista deslumbrante da cidade. O lar deles era um refúgio de paz e arte, onde a intensidade de Rafael se suavizava e a doçura de Júlia encontrava seu par. Marcelo Albuquerque, o ex-marido de Júlia, havia afundado ainda mais em dívidas e escândalos. Camila Medeiros, sua sócia e amante, o abandonara quando a fortuna dele começou a minguar, e ele se viu sozinho, sem dinheiro e sem o glamour que o definia. A notícia chegou a Júlia por meio de terceiros, mas não trouxe alegria, apenas a certeza de que a justiça, de alguma forma, sempre encontra seu caminho. O amor de Júlia e Rafael não era perfeito, mas era autêntico. Ele continuava a ser um homem de temperamento forte, por vezes impaciente. Mas para Júlia, ele revelava uma sensibilidade e um cuidado que poucos conheciam. Ele aprendera a demonstrar afeto com gestos pequenos, mas significativos. E Júlia, que pensou que nunca mais voltaria a confiar, descobriu em Rafael um porto seguro, um parceiro que a via não como uma vítima, mas como a mulher forte e inspiradora que ela era. A mulher em ascensão da escultura agora não era apenas uma obra de arte, mas a própria Júlia Almeida, que se reergueu, reinventou-se e encontrou o amor onde menos esperava, provando que a vida, mesmo após as maiores tempestades, sempre pode florescer novamente. Se você se emocionou com a jornada de Júlia, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras. Compartilhe este vídeo com aquela amiga que precisa de uma dose de esperança e fé no amor. Sua interação é a nossa motivação.